No meu último vídeo, depois de garimpar um pouco e caçar alguns animais, eu vendi eles na loja clandestina. E agora que eu tinha ganhado uma boa quantia de dinheiro, resolvi investir em novas armas para caçar animais lendários. E na minha ida à cidade para comprar as armas, arrumei algumas confusões por lá. E nessas confusões, peguei alguns itens interessantes dos cabos que eu acabei nocauteando. O mais da hora de todos foi esse revólver todo personalizado. No fim do dia, depois de várias confusões, fui até o estábulo para trocar de cavalo. Deixei o furico guardado e peguei o caneco. Aí quando eu já estava de saída para caçar o primeiro animal lendário, eu descubro um esquema clandestino nos fundos da farmácia da cidade. Aí meu compadre, como eu já estava com as doses de bebida na cabeça, quase sem dinheiro e vi essa oportunidade, aí já foi certo, bolei um plano para roubar esse esquema da farmácia. Fui lá, botei todo mundo para dormir e peguei o que tinha de valioso lá na sala. Só que durante a execução do meu plano, acabei sendo atingido. Então logo após a fuga do local, eu tive que parar por causa do ferimento. Fiz alguns remédios para tomar e em seguida fui tirar um cochilo para me recuperar. No amanhecer do dia seguinte, já estava bem melhor do ferimento. E com isso, já acordo bem mais animado. Hoje, eu vou em busca de encontrar o grande lobo lendário. Ouvi boatos que ele vive na montanha, próximo à aldeia Wapiti. Mas antes de ir atrás dele, eu preciso fazer mais duas coisas. A primeira é limpar o caneco. E a segunda é assar um pedaço de carne, né, meu compadre? Que é pra o cabo comer agora pela manhã e começar o dia bem. Antes de continuar o vídeo, eu quero dar um recado importante, pessoal. Agora eu peguei num pau melado de bosta, viu? Isso porque eu quero falar aqui sobre o Fifine K688. Desde já quero deixar bem claro que essa não é nenhuma recomendação sobre a compra do produto, e sim mais um tipo de review do presente que o canal ganhou nesses últimos dias. E caso tu não queira assistir essa parte, meu compadre, é só pular para esse tempo que vai aparecer aqui na tela. Ah, e já ia esquecendo, para quem assistir todo o vídeo completo aqui do review, comenta aqui no vídeo Fifine é top, que é para eu mandar um salve para essas lendas que acompanharam esse tipo de conteúdo. É isso aí, pessoal, deixa o like também e bora pro vídeo. Na caixa, meu compadre, veio o microfone da Fifine, uma arruela para adaptar o microfone no braço articulado, que é se por acaso o braço articulado do seu setup não seja compatível com o encaixe que veio no microfone. Eu acho que é assim que se fala, eu não sei, eu nunca fiz nenhum review. E temos também um cabo que veio com ele, que é a saída tipo C e a entrada USB, ou a entrada USB e saída tipo C. Enfim, pessoal, veio bastante coisa aqui com o microfone. Aqui, ó, veio esse pezinho aqui para você apoiar seu microfone caso você não tenha um braço articulado ainda. Apesar do microfone vir com um shock mount, mas eu particularmente não indico esse tipo de pezinho para quem for usar. Só indico só para quem realmente não tiver um braço articulado no momento. E por fim veio o manual, todo em inglês, ensinando passo a passo a como você montar o seu microfone no seu setup. E olha só, veio junto também esse mousepad de brinde da Fifine, que é para completar aqui meu setup. E rapaz, eu vou te falar, eu até que eu achei ele bonitinho, esse mousepad. Nele tem esse slogan aqui, Ampli Game, que é também um dos microfones que tem na Fifine. Rapaz. Poxa, meu compadre, eu tô olhando aqui agora e eu vou te dizer, ficou massa ver o meu setup agora com esse upgrade que a Fifine mandou aqui para mim. Voltando aqui para o microfone da Fifine, ele é um microfone dinâmico no padrão cardioide. Ele é um microfone mais voltado para estúdio, com a pegada assim mais para podcast, sabe? Uma coisa mais minimalista, assim, discreta, que não é tão voltado como é os outros microfones para o mundo game. O microfone vem com esses 4 shock mount, que já é basicamente um padrão da Fifine, com quase todos os seus novos microfones vindo agora assim dessa forma. Ele serve teoricamente para diminuir o som de impacto que você dá na sua mesa, ou até mesmo quando você esbarra sem querer no seu microfone. Vamos falar agora um pouco sobre a estrutura do microfone. Ele é um microfone basicamente bem pesado,
comparado a outros microfones da Fifine, e isso se dá por conta da sua estrutura, que é toda feita de metal. Até mesmo essa base que acompanha aqui ao lado do shock mount, ela é toda feita de metal, que acabou me surpreendendo, já que ele é um microfone basicamente de entrada e bate de frente com vários outros microfones topo de linha, muitos deles usados aí em vários podcasts. Ele vem com essa espuma que é para diminuir a captação de ruídos externos. O microfone em si já é muito bom, capta muito pouco ruído, basicamente quase nada de ruídos, mas na minha concepção eu acho que essa espuma deveria ser um pouco melhor. A Fifine nessa parte aí ficou devendo, perdeu um ponto, porque pelo microfone já ser unidirecional, por captar áudio somente em uma direção, ela deveria rever um pop filter melhor, porque essa espuma é bem fininha. Eu coloquei ela aqui contra a luz, ó, e eu acho que vocês vão dar para perceber, ó, que é basicamente quase que meio que transparente. Então nessa parte eu acho que a Fifine errou. Eu acho que deveria colocar uma espumazinha um pouco melhor, já que a cápsula de captação de áudio fica bem próximo aqui dessa espuma bem fininha aqui do topo, e isso acaba ocasionando muito aquele sonzinho de sopro de P, pó, pu, porta, porteira. Assim, tudo que você vai falar assim no P, igual o pop filter mesmo, sai aquele coisa tipo assim, tá ligado? Se vocês forem reparar, muita gente que usa esse microfone usa ele um pouco mais de lado, para que o ar que sai da sua boca não venha atrapalhar o áudio que está sendo trabalhado no momento. Aí você pode até dizer, oxi, a pessoa tá falando soprano, mas se você perceber bem, a gente sempre solta um pouquinho de ar pela boca quando a gente tá falando, que é exatamente isso, que é quando o ar passa pelas pregas vocais e faz a vibração, e aí gera o som da sua fala. E esse microfone capta muito o ar que vem direcional para essa cápsula dele, que muitas das vezes o áudio que a gente está gravando acaba sendo prejudicado. E uma dica bacana para diminuir esse som do sopro é você cortar um pano redondinho e colocar em cima dessa cápsula captadora, ou até mesmo no fundozinho da espuma. Na parte inferior do microfone, ele tem esse botão que controla o retorno do áudio. E macho, essa parte aqui é um caminho sem volta. Quando você usa a primeira vez, cara, você não quer mais parar de usar esse negócio. Rapaz. Mais detalhe, os botões do controle de volume e de áudio só vai funcionar se o microfone estiver plugado no cabo USB-C. Tem o botão do controle do ganho do volume do microfone. Tem a saída tipo C, que é de alimentação, onde você conecta o cabo que vem com ele diretamente no computador, ou dependendo do modelo você pode conectar também em uma interface de áudio. Tem uma saída XRL, que vai ser conectada diretamente em uma interface de áudio. E mais um detalhe, com o cabo XRL, além de você perder no microfone o ganho do volume e o ganho do retorno, você vai perder também a luzinha que tem no botão do mute do microfone. Mas caso você use os dois cabos, o XRL e o USB tipo C, nas duas saídas do microfone, você não vai perder nenhum desses recursos aqui no microfone, caso você queira usar aqui nele. E por falar no botão do mute do microfone, ele é bem fácil de ser usado, basta você apenas triscar que você vai conseguir mutar ou desmutar seu microfone. Ou seja, para que a luzinha do microfone venha a funcionar, ele vai ter que estar ligado no formato digital. Mas um detalhe que eu estava esquecendo é que no botão do monitoramento do microfone, caso você venha baixar o volume dele, que é o monitoramento de se ouvir o que você está falando simultaneamente, você vai parar também de escutar o que está saindo na tela do seu computador. Ou seja, é basicamente uma interface de monitoramento no microfone, só que de forma limitada. Para os conteúdos aqui do canal, antes eu gravava com esse outro microfone aqui da Fifine, que é o Ampli Game, que é um outro microfone muito bom também, dispensa comentários, que na minha concepção é um dos melhores microfones custo-benefício da Fifine. Tem um excelente áudio, só o único problema dele é que ele capta um pouco mais de ruído comparado a esse outro K688, e isso é até normal porque o sistema do Ampli Game não é um sistema cardioide e por causa disso acaba captando um pouco mais de ruído, mas mesmo assim o sistema de cancelamento de ruído dele é excelente também. Aliás, o som do agudo desse microfone eu acho até mais bonito do que do K688. Eu não sei se é por causa que eu já tô acostumado com ele há muito tempo, desde quando eu comecei o canal. Aí quando eu peguei o K688, que eu fui fazer alguns testes, eu achei tipo o som dele como se fosse assim um pouco mais abafado, algo assim do tipo. Para vocês terem uma ideia mais ou menos do que eu tô falando, agora eu vou gravar uma gameplay aqui falando com o Fifine K688, porque até agora nesse exato momento do vídeo eu estava falando somente com o Fifine Ampli Game.
Mas a partir de agora, desse momento, eu estou gravando agora com o Fifine K688, tá mais ou menos a uns 2 dedos aqui da minha boca. E o volume dele estava quase todo completo. Eu agora vou aumentar o volume dele completo para a gente ver mais ou menos como é que ele fica. E pronto, eu tô falando aqui bem próximo aqui do microfone. E é aqui agora o microfone está com o volume no máximo. Ele não está ligado no cabo XRL, está ligado no cabo USB tipo C. E os meus áudios eu não faço nenhum tipo de tratamento. Todos os áudios de todos os meus vídeos são o áudio cru. Não faço nenhum tipo de tratamento, porque eu não gosto de fazer tratamento, eu apenas gravo, coloco em cima do vídeo e pronto, já era. E é isso, eu acho o som do Fifine K688 um pouco mais assim, abafado, o grave. Eu não acho assim um grave tão limpo não, igual é no Ampli Game. E agora eu voltei a falar com o Fifine Ampli Game. Na mesma distância que eu estava falando com o Fifine K688. O áudio continua ainda sem nenhum tipo de edição, que eu já como falei, não faço nenhuma edição nos meus áudios. Talvez com a mesa de interface de áudio, o Fifine K688 seja melhor de se usar. E para você que vai se aventurar no mundo digital, eu aconselho a pegar um microfone mais dinâmico, assim igual o Fifine Ampli Game, já que esse outro precisa de um pouco mais de recurso para ser usado. Um dos pontos negativos do Fifine Ampli Game é sua luz RGB, que só se apaga quando o microfone está mutado. Mas fora isso, eu acho ele também uma excelente escolha. E para quem quiser dar uma bisoiada melhor no K688, eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo ou então no primeiro comentário fixado. Agora que já tô com um bucho forrado, é hora de selar o caneco pra gente partir. Get this adjusted, boy. Boy. Na saída, chegando próximo à passagem da grande ponte de madeira, começa a cair alguns pingos d'água. Dava pra ver que era apenas uma nuvem passageira. Mas mesmo assim, passar em um local como esse de cavalo é muito arriscado. As madeiras, ao serem molhadas, ficam muito escorregadias e um passo em falso aqui nesse local não tem escapatória. Mas para minha sorte, foi que o pessoal do estábulo ajeitou o meu caneco, trocando todas as suas ferraduras. O tempo hoje estava um pouco diferente. Dava para sentir que está para chegar uma nova mudança climática. Mais à frente, encontrei um pequeno animalzinho preto com listas brancas, que ao analisar melhor, descubro que era um gambá listrado. Próximo a ele, encontrei também um homem acampado, e pela quantidade de pele de animais que tinha próximo à sua tenda, parecia ser um caçador. E ao subir um pequeno morro próximo à linha do trem, encontrei algumas plantas medicinais, e como ainda era cedo do dia, aproveitei para pegar algumas delas. A primeira que eu coletei era gota de leite violeta, que pode ser consumida para recuperar o fôlego ou para a criação de isca de herbívoros. A segunda foi gince do Alasca, uma planta medicinal usada para a criação de vários remédios. O dia ainda estava amanhecendo nas montanhas. E o nascer do sol nessa região vira um cenário deslumbrante. Um pouco mais à frente, encontro um gambá listrado com a pele perfeita. E como eu tinha feito umas melhorias no meu rifle anti-praga, resolvi testar ele nesse gambá. Consegui abater o animal, mas minha dúvida é se eu tinha conseguido acertar ele em um local que não tenha estragado a sua pele. E para minha sorte, consegui acertar um belo tiro.
colhi mais algumas plantas medicinais que encontrei próximo à linha do trem, e quando eu já ia atravessar a ponte da linha ferroviária, me deparo com um pequeno esquilo com a pele perfeita e totalmente saudável. E sabe o que é melhor, meu compadre? É que com apenas uma flecha de caça pequena, eu conseguia bater o esquilo perfeitamente. All right, boy. Durante a travessia da ponte da ferrovia, avistei uma formação rochosa interessante, à direita um pouco mais à frente. Então resolvi ir até lá para dar uma olhada melhor no local. Ao chegar, me deparo com um tipo de pintura indígena na rocha. Me aproximei do desenho para analisar melhor, mas não consegui entender o que significava, então fiz um rascunho dele no meu diário. Dei mais uma olhada, mas não consegui entender o que significava. Dei uma volta no local para ver se encontrava algo relacionado aos desenhos, mas não encontrei mais nada e de repente começou a chover. E como eu não estava querendo sair da chuva novamente, achei melhor tirar a sela do caneco e esperar a chuva passar. Just let me get this off, boy. Depois que a chuva passou, eu ajeitei o caneco para a gente seguir adiante. Let's get this on you, boy. Quando ainda estava começando a chover, eu tinha visto um caminho na lateral que dava acesso à montanha. Então, eu pensei em conferir para ver se eu conseguiria descer da montanha através dele. Ao verificar, vi que realmente existia um caminho. Era um caminho estreito, de difícil acesso, mas como eu sou teimoso, resolvi descer através dele mesmo assim. Logo de início, fiz um carinho no caneco. E assim, deixa ele mais confiante durante o percurso. Mas nesse caminho, um passo errado que o caneco desse era o fim para a nossa jornada. Algo que me chamou a atenção também é a estrutura criada para sustentar a ponte bem em frente a uma cachoeira. Depois que consegui completar o primeiro trajeto, avistei o rio um pouco mais à frente e logo pensei comigo mesmo: falta pouco, só basta eu e o caneco ter um pouco mais de cuidado, que logo chegaremos às margens do rio.
já estava quase prestes a dar meio-dia, e se alimentar aqui no Velho Oeste é prioridade. O rio numa hora dessa se torna uma ótima opção, já que além de hidratar eu e o caneco, também aparecem vários animais para saciar sua sede às margens do rio, sem contar nos peixes que poderei pescar para me alimentar no almoço. Mas, assim que chegamos próximo da margem, eu e o caneco fomos recepcionados com uma surpresa. Easy now. Uma cobra à espreita no caminho e quase que mordeu o caneco. Era uma cascavel, uma das cobras mais perigosas da região. Um macho adulto de um bom tamanho, ideal para fazer uma bota com a sua pele. Para não atrair outros predadores aqui na região, joguei o resto dela dentro do rio, e assim alimentar os peixes com o restante dela. E já que eu tinha eliminado a cobra, em seguida eu fui atrás do caneco, e o encontrei próximo à encosta do rio, já bem mais calmo depois do susto. Então pensei comigo, vou tirar a sela dele e deixar ele descansar um pouco enquanto eu pesco. Just getting this off you, boy. Após eu ter deixado a sela em uma sombra de um pé de pinheiro, eu dei uma limpada no pelo do caneco, para que ele venha ficar muito mais confortável no lugar onde estamos. Come on, boy. Relax. Agora que eu já tinha ajeitado o caneco, eu fui até o rio para ver se eu conseguia pescar alguma coisa para eu comer. Let's try something new. Mas eu não sei por que os peixes não estavam vindo. Talvez tenha sido por causa da correnteza do rio que estava um pouco mais forte. Então tomei uma decisão e voltei até onde estava minha sela. Queria pegar meu arco e flecha para tentar acertar algum peixe que chegasse próximo à beirada. Mas tive outra surpresa quando cheguei no local onde estava a sela. Mais uma cobra cascavel, e dessa vez quase que ela conseguia me picar. Dessa vez era uma jovem fêmea, que talvez apareceu para acasalar com aquele outro macho. Enfim, eu já estava com bastante fome e ainda não tinha conseguido pegar nenhum peixe. Então, decidi assar um pedaço dela para tapear a fome agora na hora do almoço. Voltando até o rio, vi que tinha alguns salmões tentando subir a correnteza para tentar se reproduzir lá próximo à cachoeira. E ao ver isso, percebi a oportunidade de conseguir abater um com meu arco e flecha. Só tinha um pequeno detalhe, que toda vez quando eles me viam aqui na beirada, eles saíam para o outro lado da margem. E observando bem o local, avistei uma pedra do outro lado da margem. Então pensei comigo, só eu passar para o outro lado da margem, subir em cima daquela pedra, que eu vou conseguir pegar algum deles. E assim eu fiz. Passei para o outro lado da margem, subi em cima da pedra, mas quando olhei, vi que minha estratégia não tinha dado certo. Os salmões estavam todos lá do outro lado da margem novamente. E além disso, de tanto eu ficar fumando cigarro sem perceber, acabei tendo uma forte crise respiratória. Enfim, com um plano dando errado, desisti de pescar os peixes de cima da pedra. E como os salmões continuavam ainda muito arisco com a minha presença, voltei com meu arco e flecha para o outro lado do rio, onde eu tinha iniciado a pescaria. Olhei em volta de toda a água cristalina, mas infelizmente não encontrei nenhum peixe. Então, voltei para o mesmo local, onde eu tinha visto os salmões tentando subir na correnteza.
Ao chegar, me deparo com eles ainda muito arisco, mas dessa vez fui paciente e esperei um se aproximar de mim no local. A tática deu certo, consegui abater um de arco e flecha. Agora eu tinha só que pegá-lo em meio à correnteza, antes que o rio o leve. E assim eu fiz, peguei ele e guardei em minha bolsa. Mas o problema é que um peixe só não era o bastante para mim. Então eu fui até a outra margem do rio e tentei pescar mais um peixe. Só que dessa vez era com a vara de pescar, já que dava para pescar peixe muito mais longe de onde eu estava. Here we go. Eu não sei se era por causa da correnteza do rio, mas pescar peixe nesse local estava muito mais difícil. Yeah, I didn't set it right. Mesmo sem pegar nenhum peixe, ainda tentei mais algumas vezes, porque estava um pouco otimista. Go now, fishing. Got some. Mas mesmo com eu insistindo, não consegui fisgar nenhum. Fried too much. Até que de repente, do nada, eu vejo o Caneco correndo assustado do lugar de onde ele estava. Então, decido ir até lá para conferir o que está acontecendo. Dessa vez, decido não me arriscar e vou até o local tomando um pouco mais de cuidado. E ao chegar no local onde eu tinha deixado a cela, encontro novamente outra cobra. Agora entendo por que o Caneco fugiu daqui assustado. Tomara que essa cobra não tenha picado ele. Era mais outra cascavel. Dessa vez, era outro macho adulto, e talvez esse seja o período de acasalamento da espécie, por isso que estou encontrando tantas delas aqui nesse local. E como esse macho já era de um tamanho bem grande, aproveitei na meu compadre que não tinha estragado a sua pele e retirei ela para fazer mais outra bota. Em seguida, como eu vi que o Caneco não tinha desgarrado para muito longe, chamei ele de volta na base do assobio. Dei uma olhada para ver se o Caneco estava ferido e aparentemente estava tudo bem com ele. E depois disso, decidi que esse local não era mais seguro para nós dois ficar. Então fui até a sombra do pé de pinheiro onde eu tinha deixado a cela e peguei-la para colocá-la no Caneco. Pensei que nessa região seria um bom lugar para se adquirir recurso, mas só que a todo momento, meu compadre, tinha uma cobra querendo picar eu ou o Caneco nas espreitas. E como eu não comprei nenhum soro antiofídico para eu ou para o Caneco, e aí a gente levar uma picada nessa região longe da cidade, será basicamente assinar a nossa morte. Espero que ao sair dessa região, eu e o Caneco venhamos ter um pouco mais de sorte.